Olá, a paz do Senhor Jesus. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra para o seu coração. Eu estava pensando sobre a parábola do bom samaritano. Essa parábola tão conhecida que dá nome a muitos hospitais, a muitas ações de filantropia, por causa da atitude desse bom samaritano. Mas o contexto dessa parábola em Lucas 10 é quando Jesus separa aqueles 70 discípulos e manda aqueles discípulos saírem de 2 em 2 para pregarem o Evangelho e dá algumas recomendações àqueles homens. Depois Jesus dá alguns ensinos, depois que esses homens voltam, Jesus dá alguns ensinos ao povo e no meio desses ensinos chega para ele um doutor da lei, um mestre da lei, alguém que tinha conhecimento da lei, conhecimento da palavra, e ele chega, e Lucas nos informa no capítulo 10, no versículo 25, dizendo assim: "E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Este homem chega ali naquele local onde Jesus estava ensinando o povo, e o intuito do coração daquele homem era pôr Jesus à prova. Era pegar Jesus em algum erro, em alguma coisa que ele pudesse contestar através da lei que ele conhecia. E ele faz essa pergunta a Jesus. E Jesus responde a ele com uma outra pergunta. Dizem que os judeus, todos eles, têm esse hábito de responderem perguntas com outras perguntas. Jesus, como um bom judeu, como um mestre, ele também responde aquele homem com uma outra pergunta. Ele diz: então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei e como interpretas? Jesus responde aquele homem com essa outra pergunta, sabendo que ele era conhecedor da lei, pois era um doutor da lei, e ele diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: como está escrito e como tu interpretas? Porque há uma grande lacuna, um grande espaço entre o que está escrito e como nós interpretamos, como nós lemos. Muitas vezes nós pegamos as escrituras e quando lemos coisas que não se adequam a nós, nós dizemos: não, isso aqui é para o Antigo Testamento, isso aqui está escrito do tempo da lei. Aí quando se adequa a nós, a gente diz: não, isso aqui foi escrito para mim. Quando são promessas, quando são vitórias, muitas vezes nós tomamos para nós, mas quando são ordenanças, nós dizemos: não, essas ordenanças foram escritas para o povo de Israel, foram escritos no período da lei. Como em relação ao dízimo, quantos dizem? O dízimo foi escrito para o povo de Israel e não para nós. Mas quando Isaías escreve: não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus, nós dizemos: essa bênção é para mim. Deus está dizendo para mim não temer. Assim, Jesus, que conhecia o coração daquele homem, ele diz: como está escrito e como tu interpretas. Precisamos fazer uso da palavra de Deus, de toda ela, como disse Paulo escrevendo a Timóteo, que tudo que está escrito foi escrito para o nosso ensino e que ela é apta para discernir, que ela é apta para exortar, para ensinar, para redarguir. Então ela é toda viva, a palavra ela é toda viva. O autor dos Hebreus diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do nosso coração. Então Jesus conhece o coração daquele homem, sabe da intenção real daquele coração, e ele pergunta: como tu lês e como tu interpretas? Se tu conhece o que está escrito, qual é a aplicação que tu dás para o que está escrito? E aquele homem sintetiza, ele faz uma síntese, um resumo de toda a palavra, porque ele realmente conhecia a palavra. E ele diz: está escrito que amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus olha para aquele homem e diz: respondeste corretamente, fazei isto e viverei. Ali poderia ter encerrado o assunto. Mas aquele homem queria se justificar. A Bíblia diz que ele, querendo se justificar,
como quem diz assim, como é que eu vou amar o meu próximo se eu não sei quem é o meu próximo? Aí ele diz, quem é o meu próximo? Ele pergunta para Jesus, querendo justificar, se o Lucas diz, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Aquele homem sabia que ele não cumpria a mesma ordenança que ele estava dizendo, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ele querendo justificar-se, ele disse para Jesus, e quem é o meu próximo? Aí, neste momento, neste contexto, é que Jesus prossegue e começa a falar da parábola do bom samaritano. Jesus disse que havia um homem, que ele vinha por um caminho, ele descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se e deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. E semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Aí Jesus começa a contar esta parábola. Jesus usa na figura desta parábola 5 ou 6 personagens. Jesus fala de um homem que descia de Jericó para Jerusalém. Aliás, de Jerusalém para Jericó. Por que descia de Jerusalém para Jericó? Porque Jerusalém ficava aproximadamente 950 metros acima do nível do mar. E Jericó ficava pelo menos 300 metros abaixo do nível do mar. Era a cidade mais baixa daquela época. Então Jesus já começa dizendo que pessoas desciam de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era símbolo de adoração, Jerusalém era símbolo de presença de Deus, Jerusalém era chamada cidade de luz, cidade do bendito, cidade de Davi. Jerusalém era o símbolo de coisas boas, era o símbolo de se estar bem com Deus. Esse era o símbolo de Jerusalém. Jesus disse que descia de Jerusalém para Jericó. Jericó na Bíblia simboliza maldição, Jericó na Bíblia simboliza pecado. Quando o povo de Israel vai conquistar Canaã, a primeira cidade que eles precisam conquistar, a primeira muralha que eles precisam ultrapassar é a de Jericó. Porque muitas vezes nós estamos em Jerusalém, mas por vez por outra nos achamos descendo para Jericó. Saímos do lugar da bênção, saímos do lugar que Deus nos colocou para irmos para um lugar que Deus não mandou, para descermos ao nível que Deus não quer que nós estejamos. E Jesus já começa dizendo que este homem descia de Jerusalém para Jericó, aproximadamente 1.250, 1.300 metros, ele descia ali. E esse caminho, haviam 2 caminhos. Havia um caminho que era uma estrada mais aberta, mas muito mais distante, que passava por outras cidades para depois chegar em Jericó. E havia um caminho que era chamado caminho tortuoso, o caminho da morte, que era um caminho íngreme que descia e que havia muitos perigos devido a terem muitas pedras, e muitas vezes nesses caminhos havia muitos assaltos, havia muitos homens que eram fora da lei, que ficavam ali escondidos atrás daquelas rochas, e quando as pessoas vinham, elas as surpreendiam e as assaltavam. E é exatamente este caminho que Jesus sugere que aquele homem pegou. E aquele homem vem vindo para Jericó. Mas quando ele está descendo neste caminho tortuoso, quando ele está descendo do lugar da bênção para o lugar do pecado, de Jerusalém para Jericó, alguns homens se aproximam dele, o assaltam, tiram tudo que ele tem. Enquanto ele tem alguma coisa, eles tiram. Depois que eles tiram tudo, eles o espancam, eles batem nele e o deixam caído no chão. E é a única vez que você vai encontrar nas escrituras essa expressão semi-morto. Em algumas traduções, quase morto. E eu perguntei ao Senhor, o que significa isso? O que é alguém semi-morto? O que é alguém quase morto no contexto espiritual? Jesus disse que é exatamente aquilo que ele escreve para a igreja de Laodiceia. Tem a aparência do que vives, mas está morto. Pareces que está vivo, mas está morto.
Quantas pessoas estão em Jerusalém, mas o coração está em Jericó? Quantas pessoas estão na casa do Senhor, mas o espírito, o coração não está ali? Às vezes faz as coisas no automático e diz assim: o culto foi uma bênção. E quando você pergunta quem pregou, eu não lembro, foi um irmãozinho lá, e o que ele pregou na Bíblia. Mas não sabe exatamente o que foi dito, o que está escrito, porque está na igreja, mas está semi-morto. Outros estão semi-mortos por causa de situações, por causa de coisas que eles viveram, que eles vivenciaram. Eles não conseguem sair daquele lugar da dor. Quantas pessoas foram feridas, machucadas, maltratadas e continuam neste lugar que elas foram feridas, maltratadas e machucadas. Continuam vivendo, mas é como se estivessem semi-mortas. Não tem mais sentimentos, não tem mais alegria, não tem mais a emoção certa diante da vida. Se você se encontra nesta situação, hoje Deus fala com você. Hoje Deus está falando ao seu coração. E aqueles assaltantes, eles tiram tudo que podem daquele homem e depois deixam aquele homem caído no chão, semi-morto. Talvez você já tenha vivido uma situação assim, em que você se dedicou ao máximo a alguém e esse alguém tirou tudo de você, e depois que tirou tudo de você, ele machucou, depois ele descartou, como se você não tivesse nenhum valor. Nós vivemos num tempo de coisas descartáveis. Quando eu era criança, as coisas eram muito difíceis, então tudo era reaproveitado, tudo era consertado. Quando algo quebrava, se mandava para o conserto. Quando se comprava uma lata de Neston, por exemplo, se reutilizava aquela lata para guardar um biscoito, para guardar uma farinha, para guardar alguma coisa, porque tudo era reaproveitado. Até que nos anos 90 em diante, começaram a surgir os descartáveis. Eu me lembro que até os anos 90, quando a gente ia na mercearia comprar alguma coisa, a gente levava uma sacola de casa, ou uma sacola de tecido, ou uma sacola de plástico, mas era uma sacola bem resistente, uma sacola colorida que todo mundo tinha para levar para a feira, para levar para o supermercado. Mas nos anos 90 em diante, a gente começou a ir no comércio e a receber as coisas dentro de uma sacola descartável. Quando chegava em casa, essa mesma sacola que trazia as coisas já não tinha mais utilidade e ela ia para o lixo. Muitas pessoas têm sido tratadas como algo que é descartável. Mas Deus me mandou vir aqui nesse dia para dizer para você que se você foi tratado como algo que foi descartável, você não é descartável. A graça não descarta ninguém. Ainda que você esteja vivendo num lugar de dor, Deus manda te dizer hoje que Ele te resgata deste lugar, Ele te restaura e Ele te transforma. Mesmo quando surgiram essas coisas descartáveis, as sacolas descartáveis, mas alguns anos depois, alguém começou a inventar também a reciclagem e começou a reciclar essas coisas que eram descartáveis. Assim Deus faz com você, Ele te recicla, Ele te busca, e ainda que você tenha sido descartável, Ele te faz uma nova pessoa, Ele te dá um novo coração, Ele te tira deste lugar do quase morto e te dá vida e vida em abundância. Aleluia, glória a Deus. Jesus continua aquela parábola e ele vai dizendo para aquele homem que ali naquele lugar, quando estava aquele rapaz semi-morto, vem um sacerdote. Aí você pensa, o que um sacerdote que está em Jerusalém vai fazer em Jericó? No período de Herodes Agripa, ele mandou construir uma cidade sacerdotal, uma vila, na verdade, uma vila sacerdotal dentro de Jericó. E muitos dos sacerdotes que serviam em Jerusalém moravam nessa vila. Por isso, essa questão de um sacerdote, de um levita, vir descendo de Jerusalém para Jericó. Muitas vezes nós temos a oportunidade de estar no lugar da bênção, mas escolhemos estar no lugar da dor, no lugar do sofrimento. E esses sacerdotes moravam ali. E como se sabe que eram sacerdotes? Porque os sacerdotes tinham uma roupa peculiar, diferente, não tinha como não ser reconhecido por onde eles passavam.
Esse sacerdote provavelmente tinha terminado a sua semana de servir. Naquela época de Jesus, havia em Jerusalém pelo menos 2.000 sacerdotes. Eram muitos sacerdotes, entre 2.000 e 7.000, dizem os historiadores, eram muitos sacerdotes. E esses sacerdotes muitas vezes tinham a oportunidade de trabalhar uma semana a 6 meses, a 1 ano, porque eram muitos sacerdotes. Você lembra de Zacarias? Zacarias serviu aquela semana ali no templo, quando Deus fala com ele sobre o nascimento de João Batista, porque eram muitos sacerdotes. Eles serviam ali, depois eles retornavam às suas casas. E esse sacerdote, pelo que tudo indica, morava em Jericó. E ele vem descendo para Jericó. Mas quando ele vê aquele homem, ele passa de largo. Jesus disse que casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo, passou de largo. O que significa isso? Ele passa por longe. Se havia um espaço entre aquele homem e o final daquela estrada, era por onde ele ia passar, pela parte mais larga daquela estrada, para não chegar perto daquele homem, achando ele que ia se contaminar. Porém, ele já não ia para o templo, ele estava vindo para casa, ele podia perfeitamente prestar socorro àquele homem, e depois, quando chegar em casa, fazer a cerimônia de purificação e ficar algum tempo até que ele estivesse purificado. Mas ele prefere passar de largo. Quantas vezes você vai atrás de alguém que você acha que pode fazer algo por você, mas esta pessoa que era para lhe ajudar, ela passa de largo, ela se afasta porque não é com ela. Assim esse sacerdote, ele passa de largo daquele homem. Aí Jesus continua e diz que também, semelhantemente, desceu um levita o seu caminho e passou-lhe perto. Esse foi um pouco mais curioso, passou perto. E vendo, também passou de largo. Aliás, desculpe, irmãos, passou um levita, descia aquele lugar e vendo, também passou de largo. O levita, da mesma maneira dos sacerdotes, também ia para servir ali em Jerusalém. E ele estava voltando, se ele estava descendo, ele já tinha prestado o seu serviço e vinha. E ele também passa de largo. Muitas vezes nós usamos a palavra para afastar as pessoas de nós. Eles usam como desculpa que eles não podiam se contaminar. Até porque aquele homem era um samaritano, aliás, era um estrangeiro, estava ali, e eles passam de largo por aquele homem, sem se compadecer. Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. Não tem como eu dizer que amo a Deus e desprezo o meu semelhante, desprezo o meu irmão. Isso foi o que aconteceu com esses 2 homens. E Jesus acrescenta uma outra pessoa, um outro personagem a esta parábola. E ele diz: certo samaritano que seguiu seu caminho, passou-lhe perto, vendo-o, compadeceu-se dele. O sacerdote e o levita desciam, o samaritano seguia. Quantas vezes nós estamos descendo, quando na verdade nós devemos seguir para onde? Seguir para Jerusalém, seguir para o céu de glória, seguir os passos de Jesus, aleluia. Esse samaritano, que era tão desprezado por aqueles homens, por isso exatamente Jesus usa a figura de um samaritano, porque sabia que aquele doutor da lei se sentia superior ao samaritano. Jesus usa exatamente o samaritano para fazer com que aquele homem perceba que nós não somos melhores do que ninguém, que nós somos todos iguais, nós somos todos pecadores que necessitam da graça. O que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é Jesus, é o sangue dele que nos lavou e nos purificou dos nossos pecados. Então ele diz que aquele samaritano vendo, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Este homem foi o único que se compadeceu daquele homem que foi descartado por aqueles assaltantes e estava ali semi-morto. Mas o samaritano se compadeceu. Chegando-se, passou-lhe os ferimentos, pensou-lhe os ferimentos, pesou-lhe os ferimentos, tratou dos ferimentos daquele homem, aplicando-lhe óleo e vinho, azeite e vinho em algumas traduções. Quem tem compaixão
tem azeite e vinho, ou seja, tem palavra, tem unção, tem graça de Deus, tem a bondade do Espírito Santo, tem fruto do Espírito no seu coração e nas suas atitudes. Esse homem olha para aquele homem e não o deixa ali só, pelo contrário, ele traz consigo azeite e vinho e ele cuida daquelas feridas. O azeite, ele sempre foi usado no tratamento de algumas feridas, de alguns ferimentos. Era algo muito importante o azeite naquele tempo. Ele era cicatrizante. O azeite, ele era emoliente, ele amolecia ali aquelas ferimentos para que fossem tratados. E o vinho era como, por causa do teor de álcool, ele purificava aquela ferida, tratava, fazia asepsia daqueles ferimentos e tratava. Nós precisamos ter azeite e vinho. Nós precisamos da presença do Altíssimo que nos dá a alegria. Nós precisamos da unção e da graça de Deus para ter um olhar que consiga ver além da ferida, além da dor, além de estar jogado ali no chão, além de ser apenas um indigente. Nós precisamos deste olhar misericordioso de Deus para que possamos tratar aqueles que precisam e estão ao nosso redor. Aleluia. E a Bíblia diz que este homem, este samaritano, que é chamado de bom samaritano, se compadece daquele homem, além dele empregar ali o azeite e o vinho para cuidar, para tratar daquelas feridas, para servir de alívio para aquela dor que aquele homem estava sentindo. A Bíblia diz que ele coloca sobre o seu próprio animal, sobre o seu próprio cavalo. Tudo indica que ele coloca aquele homem sobre o seu animal e ou vai puxando ou vai garupando, eu não sei, mas ele coloca sobre o animal e leva-o para uma hospedaria e ali ele trata dele. Ele trata, ele emprega não só os utensílios que ele tinha, que custavam dinheiro, não só isso, mas ele emprega o seu tempo, ele emprega os seus próprios cuidados a tratar e a cuidar daquele homem e o leva para uma hospedaria. E no dia seguinte ele precisa ir continuar a sua viagem. A Bíblia diz que ele seguia, então ele tinha algo para realizar. E ele tira do seu bolso 2 denários e entrega ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. E se por acaso de alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Se você pensar um pouco comigo, quando Jesus faz aquela multiplicação de pães para aqueles 5.000 homens, fora mulheres e crianças, Filipe diz que precisavam de 200 denários para comprar pão para toda aquela gente. Se 200 denários alimentavam 5.000 pessoas, 2 denários alimentavam pelo menos 50 dias. Aquele homem investe naquele homem. Ele dá um investimento ali naquele lugar e se compromete com o dono daquela hospedaria de quando retornar, se tiver gastado mais, ele pagará, desde que o cuidado seja dedicado àquele homem. Deus jamais abandona você. Jesus sempre vai cuidar de você. E ele emprega, ele investe em você, porque ele acredita em você, mesmo quando você se encontra semi-morto, mesmo quando você foi abandonado no caminho por salteadores, abandonado, desprezado, ignorado por um sacerdote, ignorado por levitas, mas Deus cuida de você, a graça lhe alcança, a graça lhe recicla. E Jesus continua e termina dizendo: qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E aquele homem, intérprete da lei, responde: o que usou de misericórdia para com ele. O coração era tão duro que ele não ousa dizer o samaritano. Ele diz: o que usou de misericórdia, para nem pronunciar o samaritano. Quantas vezes ouvimos, Deus está falando, Deus está ministrando, Deus está nos dando uma chance de sermos tocados e mudados, mas o nosso coração duro, o nosso achismo quer prevalecer. E assim é com esse homem. Então Jesus lhe disse: vai e procede tu
de igual modo. Deus está dando a oportunidade a esse doutor da lei de mudança, de entender que não é porque eu conheço, porque eu sei, porque eu interpreto do meu jeito que está certo. Eu preciso amar, eu preciso ter obras que testifiquem a minha fé, ter obras que testifiquem o amor que eu digo que tenho, que eu digo que sinto. Que esta palavra fale ao seu coração. E o que Deus está mandando eu dizer para você é: você não é descartável. Assim como esse bom samaritano, numa representação do próprio Jesus, que trata das nossas feridas, que investe em nós, que acredita em nós, mesmo sem saber sem querer, sem se interessar em saber o que fizemos, o que somos, o que aconteceu. Ele quer tratar, ele quer cuidar, ele quer investir, ele quer que você mude a sua situação. Você não é descartável, você tem valor para Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus, e que esta palavra fale ao seu coração, como ela tem falado ao meu coração. Que nós possamos ser pessoas que se importam, pessoas que fazem a diferença aonde nós estamos. Tenha um olhar bondoso para o que está sofrendo ao seu lado. E se você é esse que está sofrendo, saiba, Jesus te ama. Ele pode mudar a sua vida. Ele é aquele que te coloca sobre a sua cavalgadura, te leva para uma hospedaria, trata das suas feridas e investe em você. Esse é Jesus. Essa é a graça que nos alcança e nos recicla, que tira de nós aquilo que está nos fazendo mal e nos faz novas pessoas. Deus te abençoe em nome de Jesus, abençoe sua família. Que o Senhor continue conduzindo a nossa nação.